Olá pessoal, é uma honra e uma alegria estar com vocês mais uma vez, partilhando de ensinamentos necessários para o futuro da nova Terra ou o futuro da Terra no estado de regeneração. Hoje o tema, e é a pedido, intitula-se Morte Prematura. E eu dedico esse tema a todas as pessoas prematuras que morreram, têm morrido, e seus pais. Para entender o motivo de mortes prematuras, nós temos que nos reportar alguns fundamentos que nós já fizemos em estudos anteriores a este aqui. Quais fundamentos? Por exemplo, crença na imortalidade da alma ou do espírito. Crença ou conhecimento que o homem não tem só esse corpo físico material, ele tem outros corpos sutis, como por exemplo, o duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental inferior, superior, o corpo causal, o corpo espiritual. Nem o corpo físico material a rigor desaparece com a morte. Seus átomos, quer no processo de sepultamento, quer no processo de cremação, vão compor moléculas até de outros reinos. Tinha razão o cientista químico quando ele disse que nesse mundo nada se perde e tudo se transforma. Outro fundamento que precisamos ter em mente é aquele que nada que existe aqui ou em outros planetas surgiu, brotou, foi por acaso. Não. Tudo que existe, de uma ameba, de um miasma que ainda não se materializou, aos seres que habitam este planeta, quer na figura de um mineral, vegetal, animal, hominal, anjos, mereceu uma construção milenar, às vezes até bilenar, da parte de conselheiros kármicos, conselheiros de reencarnação. Quando o espírito reencarnante tem condição, ele também participa. Se ele estiver muito dementado, muito agitado, sem possibilidade de raciocinar, um tutor faz isso por ele. É escolhido detalhes: país, cidade, região, clima, família, tipo de família, aspectos emocionais, sociais, econômicos, psicológicos e principalmente morais. Então não é assim. Reencarnou, morreu cedo, nossa, que lástima, que tragédia. Claro que é sofrido. Chega até assim, ser mesmo incompreensível a morte em tenra idade. Mas temos também que, como outro fundamento para crer na necessidade, às vezes até de mortes prematuras, saber que a reencarnação é uma escola, é um ciclo de escolarização. Às vezes o aluno precisa de mais anos de escola, às vezes ele faz uma marcha mais rápida. É isso. Então, feitos esses preâmbulos, vamos passar então na questão das mortes prematuras. O que são mortes prematuras? Ou então, para quem são as mortes prematuras? Olha, em ciências humanas e o espiritualismo, o esoterismo, só tem de matemático a lei do karma. O resto é variável. Assim mesmo, o karma é atenuado, o que está sendo provado recebe mais força ou menos força, dependendo de como ele levou sua reencarnação ou encarnação anterior.
Então, para que serve a morte prematura? Primeiro, para a cura dos corpos sutis. Segundo, para provação mesmo. De quem? De quem vê o filho partir prematuramente, seus pais, ou para o próprio reencarnado. Sempre há um motivo. E quem está nessa situação? Ou quem estarão nessa situação? Quem está nessa situação são, vou começar pela modernidade, nazistas, que faziam experiências brutais com jovens, adolescentes, crianças, enfim, mentes cruéis. Os fazedores de guerra, atual e antigo, porque guerra nada é, nunca foi um ímpeto natural do ser humano, mas a ganância sim. E a guerra serve para vender armas e cometer atrocidades. Esses precisam de reencarnação e expiação, não só provação. Que mais? Agora vamos adentrar mais o tempo antigo. Inquisidores. Basta ver o clima de Santiago de Compostela, que é a sede ainda da Ordem Dominicana, que foi aquela que criou os mecanismos de tortura, de morte na fogueira, de maneira as mais atrozes, despedaçadas no tempo da Inquisição. Esses também são candidatos à morte prematura, de acordo com como que eu vou falar. Mas é o seguinte: os cruzados, os reis antigos. Eu vou citar um exemplo que é do Divaldo, do rei Nabucodonosor, que foi rei da Babilônia. Aquele que criou um jardim muito especial para a sua esposa. Bom, tempo passou, ele reencarnou várias vezes normalmente, depois de longa estada em exílio, fora do planeta Terra, e se tornou um espírito de bem, benemérito, um político honesto, simples, caridoso, e chegou também a vez desse desencarne dele na Bahia. Aí ele contou que nunca ele foi tranquilo. Ele só sentia tranquilidade no jardim que ele cultivava. No mais, era pesadelo em que ele se via acusado, ele se via torturado, ofendido. E ele perguntou, porque ele foi assistido nada mais, nada menos, pelo Dr. Bezerra de Menezes, dado ao quilate moral da última encarnação dele. Ele não entendia, ele queria se libertar daquilo, que era muito sofrido para ele. Lhe ocasionava uma sensação de muito sofrimento. Aí ele foi levado até a região do umbral grosso, do umbral trevoso, no planeta Terra mesmo. Aí ele viu muitos cegos, uma horda de cegos que gritavam o nome de Nabucodonosor e o acusavam de crueldade, de extermínio, de impiedade com escravizados. Nisso, ele recobrou a memória milenar, de 4.000 anos, acho, atrás. E ele se viu criando em desenho o bidente. O que era o bidente? Hoje a gente fala tridente, mas ele criou o bidente, que era para cegar de uma vez só os 2 olhos dos escravizados, dos vencidos de guerra. Sadismo puro, porque aquele que não morria de dor, enlouquecia de dor, morria de infecção, morria de qualquer outra coisa, e que complicava, porque os olhos estão muito próximos ao lobo frontal. Então, ele, o Nabucodonosor, se ele não tivesse feito um percurso já de recuperação, de provação e expiação, ele seria um candidato agora de mortes
prematuras. E as mortes prematuras agora vão se intensificar. E eu vou explicar por quê. Porque quando se fala assim, fulano, tal rei, tal político, porque político também corrupto é genocida. É um candidato sério para exílio ou para um curso na terra de muitas expiações. Quando se fala, então, em morte prematura, a gente fala assim, é um suicida. Por isso que ele morreu assim, foi o que ele faltava para viver na reencarnação em que suicidou. É verdade, mas não é regra. Santos Dumont é um caso. Ele fez um acordo com os diretores kármicos, com a família dele, com os guardiões dele, enfim, com quem o amparava e o amparam no astral, de viver 76 anos. E ele era uma personalidade muito introspectiva e muito tenaz, quanto mais mesmo. Ele conta que eles brincavam de, quando criança, de quem voa. Então perguntava, pássaro voa, voa, galinha voa, voa, o gavião voa, voa, o homem voa. Todo mundo respondia não, ele respondia voa. Aí falavam para ele, mas não está certo, Alberto. O homem jamais vai voar, ele não tem asa, o homem vai voar. E como de fato ele foi um dos que, ao lado de alguns outros, construiu um aparato mais pesado que o ar, que se equilibrou no ar. Ele é chamado o pai da aviação entre nós, mas o mundo não o considera o único. E vai ver que tem razão mesmo, porque quando uma ideia está no ar, aquele que é mais sensível capta. Então, ele se suicidou em 1932, quando ele percebeu que o avião estava servindo na guerra da Revolução Constitucionalista, que São Paulo travou, bem dizer, contra o resto do Brasil todo. Ele não aguentou, ele já estava deprimido, ele sofria de depressão e ele suicidou com 59 anos. Faltavam 17 para ele fechar o ciclo de escolarização. Tá bom. Como diz Amélia Rodrigues, muito poeticamente, o tempo escorre na ampulheta. E ele reencarnou numa família também seleta, como a antiga, e forte, saudável, dando mostras de rara inteligência. Só que, a 1 ano de idade, ele sofreu uma queda e ficou paraplégico. Ou melhor, ficou tetraplégico. Para desespero da sua família, que não desanimou dele, o tratava com carinho, benevolência, devoção. E assim ele viveu até 17 anos de idade. Foi uma morte prematura, porque aí sim, o suicida sempre reencarna mais rapidamente e vive o que equivale ao que teria de viver se não tivesse suicidado. Agora eu abordo um ponto bastante assim, pouco abordado, um ponto muito pouco abordado sobre a necessidade de mortes prematuras. Em 2057, a Terra vai estar toda envolta em vibrações mais positivas. Ela vai ser uma terra de regeneração, não mais de expiação. E, presta atenção que isso é fundamental para quem está assistindo mortes prematuras. E aqueles que desencarnaram de 50 anos antes desta data em que nós estamos nos encontrando para frente, não poderão mais reencarnar na Terra se forem em expiação. Somente se for numa missão muito importante. Por quê? Porque não há tempo hábil, terreno, para a Terra se munir de experiências que possam ajudar as pessoas muito cruéis, os espíritos muito trevosos. Se o reencarnante for dessa categoria,
ele não tem mais como reencarnar na Terra. Ah, mas então ele não vai ter jeito? Claro que ele vai. Há planetas próprios para isso. Então ele pode ir. Ele pode reencarnar na Terra, viver o tanto que for previsto, o que foi acordado entre a equipe multidisciplinar que assistiu a sua reencarnação. E no final desse ciclo aqui, ele vai para um orbe, às vezes até mais atrasado que a Terra, ou igual. Mas há espíritos que, embora tenham sido trevosos, eles são tão corajosos, que eles fazem o que se faz aqui na Terra com as nossas dívidas financeiras. Ou paga parcelado, ou de uma vez só, embora seja assim um sufoco. Então, pode ter certeza que as mortes prematuras é de espíritos não necessariamente cruéis, mas são de espíritos, as mortes prematuras, daquelas pessoas ultra corajosas que não querem sair do planeta Terra, que querem permanecer entre os seus, às vezes até entre os seus familiares, e resolve adotar a missão de cumprir todos os seus débitos kármicos rapidamente, de uma vez só. E assim, rapidamente, pode ser recém-nascimento, pode ser na primeira infância, pode ser na adolescência. Então, estas hipóteses, que não são nem hipóteses, já são certezas, é o que explica as mortes prematuras. E agora, o que eu vou dizer agora não é de fonte, é minha dedução lógica. Se falta só 35 anos para a Terra consolidar seu período de expiação e provas, supõe-se que ainda algum retardatário da escola vai fazer o quê? Ela tem a opção do exílio, como ela tem a opção de ficar aqui, mas em condições mais limpas de corpo sutil. Então ela vai querer pagar tudo de uma vez. Então por isso que eu acho que nazista, que ainda esteja por aí, cruzados, esse pessoal que está fomentando guerra atual na Síria, no Ceilão, aonde mais? Na Rússia e Ucrânia, os fazedores de guerra, modernas ou antigas que estejam por aí ainda, são candidatos a uma morte prematura, se eles quiserem permanecer aqui no futuro, no planeta Terra. Porque quem for permanecer aqui estará em missão de paz. Pode até haver ainda alguma ovelha desgarrada, mas ela será tratada aqui mesmo por esses missionários, inclusive por esses mortos prematuramente. Aí os papais e as mamães vão falar para mim assim: mas eu não me conforto com isso. Mas você vai se confortar. Por quê? Uma, porque você está sendo assistido. Duas, porque os seus entes queridos que já foram estão sendo assistidos especialmente, até em colônias de especialização. E é interessante, há 3 colônias que atendem crianças no Brasil. Uma é o Rancho Alegre. Por que Rancho Alegre? Porque ali é tratado com alegria, com carinho. Não só crianças, mas como animais mutilados, envenenados. O sofrimento, enfim. Porque o carinho, a terapia, a prece também é terapia. Existe a colônia que atende só crianças, estou falando do Brasil, viu gente? Colônias espirituais no Brasil que atende criancinhas desencarnadas ou crianças na primeira infância ou adolescentes e animais. A colônia que está agregada ao nosso lar no Rio de Janeiro, ela chama Casa da Bênção. Lá também vão as criancinhas mortas prematuramente em virtude de tragédias variadas, principalmente de assassinatos. Como são tratadas? Encontra uma família, uma tutoria que faz, às vezes, de pai e mãe.
com preces, com terapias transcendentais, com flores. Há uma colônia que trata, sabe com o quê? Com o canto do roxinol. O canto do roxinol é curativo, é mágico. E os pais, os parentes, enfim, podem visitar essas colônias e encontrar com os seus quando estão adormecidos. Agora, só que não é autorizado entrar em comoção. Se entrar face a um morto prematuramente, um desencarnado prematuramente, em estado de choque, desespero, vivendo ainda a tragédia daquele momento, não é autorizado. Então, já a gente precisa falar do luto. O luto é pertinente, é benéfico, mas até 3, 4 meses. Depois disso, é um atraso na recuperação do desencarnado prematuramente. Às vezes, a desencarnação dele foi para curar os corpos sutis. E uma mãe chegar nesse estado para visitar o filho, ela revive as feridas, ela revive as lesões. Não é permitido. Então esperem o período de luto para, em prece, em desdobramento do sono, visitar essas colônias. Então é interessante que a colônia Casa da Prece, ela, que eu falei que fica no nosso lar, as crianças desencarnadas, os bebês, costumam chegar lá em forma de criança. E enquanto não são convenientemente recuperadas os seus corpos sutis, eles permanecem como criança, vai crescendo devagar. Acho isso muito interessante. Ninguém desrespeita o livre-arbítrio, se for do bem. Ele se acha assim, assim ele fica. Então ele vai crescendo, como se tivesse mesmo numa infância, embora o espírito dele seja até milenar. Aí conta o caso, 2 casos, de uma irmã que viu o irmão desencarnar bebezinho ainda, prematuro mesmo, assim, prematuro no sentido que ele nasceu e logo morreu. E ela também cumpriu o ciclo de reencarnação dela, foi tratada em uma das colônias, porque daqui a pouquinho eu vou dar uma pincelada sobre colônias, mas eu acho que eu vou ter que deixar para outra live. Vamos ver como é que transcorre essa. Ela chegou, ela encontrou com o irmão, que parece que se chamava Renatinho. Ele falou: oi, Rô, você não está me conhecendo? É que agora eu cresci muito, né? Eu não estou mais pequenino. Porque se cresce lá, vai para a escola, vai para terapia e aprendizado de jardinagem, do que for. E também os pequenininhos que vão se desenvolvendo, chega na primeira infância e na pré-escola, vão para escolas e professores de pré-escola desencarnados, viu, gente? E de alfabetização. Aí vocês me perguntam, mas por que a criança desencarnada vai se alfabetizar? Por quê? Porque vai chegar na hora que ela vai escrever uma carta, uma mensagem para a família. E aí ela tem que estar com bastante noção para segurar a mão do médium, e o tutor dela segura a sua mãozinha. E se ela já está alfabetizada, é muito mais fácil o processo. Até a caligrafia. Acho interessantíssimo isso. Ou eu não deveria achar, porque aqui é uma pálida sombra dos benefícios do lado de lá, das dimensões de lá. Então é muito confortante isso. Ai, mas o meu filho, olha, foi arrastado, conforme aquele do Rio de Janeiro, por quilômetros e quilômetros, por pura maldade. Claro, foi uma pura maldade, uma brutalidade, uma crueldade, que infelizmente não poderia se repetir nunca. Mas a pessoa, a senhora sua mãe, já foi informada que em reencarnação bem anterior, em Roma Antiga, antes de Cristo, a diversão deste patrício, que reencarnou como esse menininho no Rio de Janeiro, era passar em cima de escravos com a biga,
que é um tipo de liteira impulsionada a cavalos. E as pessoas ficaram destroçadas. Lembrando mais uma vez Amélia Rodrigues, o tempo escorre em ampulhetas. E ele sofreu essa brutalidade e saiu leve, direto assistido pelos samaritanos para uma das colônias que tratam somente crianças. Então, acalme-se, é difícil falar, mas é preciso com o tempo se distanciar do fato e entender que às vezes foi até escolhido pelo próprio recém-desencarnado. E eu vou ler para vocês agora que algumas colônias localizadas no Brasil, mas que elas têm um alcance, às vezes, até internacional. Porque, por exemplo, o nosso corpo sutil, o corpo astral que nós já estudamos, ele tem uma abrangência, um poder de, não é nem de levitar, de viajar mesmo e chegar na rota da Lua. Então as colônias também espirituais, elas podem viajar conforme a necessidade, elas mudam de locais, bem como elas podem ficar localizadas. Tem uma, que vocês vão ver aqui na medida que eu for lendo, que ela fica localizada do Brasil até o Mar Cáspio e o Mar Negro. Então é mais ou menos ali na proximidade do leste, do centro europeu. Então pensei, bom, agora se não houver um mecanismo de liberar vagas, essas colônias vão estar lotadas. Então eu já falei da Casa da Bênçãos, eu falei do Rancho Alegre, são colônias essencialmente infantis, mas para as mamães também. Agora nós vamos seguir falando, por exemplo, da Alvorada, da colônia Alvorada. A colônia Alvorada, ela fica sobre Santos, agora eu vou ler, viu gente, São Vicente e São Sebastião também, no litoral. Sabe por que ela foi fundada? Foi fundada pelo espírito de D. Pedro II e Gandhi antes do descobrimento. Quem que ela tratava inicialmente? Náufragos, índios, assassinados. Hoje ela é de atendimento geral. Eu vou seguindo. Colônia Amigos da Dor. Onde ela está? No norte de Minas, sul da Bahia. E o que ela trata? Recém-desencarnados. Ela trata, o interessante que eu achei, não é tratar recém-desencarnado, é que essa colônia trata por meio de missas. Colônia Arco-Íris, norte de Rondônia, Amazônia. Ela é interessante porque ela é um edifício aberto. Aí eu fiquei refletindo, por que ela não tem paredes, né? Ela não recebe desencarnados. Ela não tem parede porque ela se dedica em absorver e irradiar as vibrações da floresta. Colônia Bom Retiro. Ela está no Paraná. Ela está no meio de bosques de pinheiro. Até o muro não é muro. Ela é separada do externo por pinheiros com aberturas de intervalo. Colônia da Praia. Ela está no sudeste do Espírito Santo. Ela atua na área da ecologia, trabalhando com os problemas do oceano e com a estrutura do planeta. Olha a importância dessa colônia, é uma importância planetária. Colônia das Águas. Por que eu estou falando essas colônias todas? Porque eu acho assim, depois a gente tem que fazer um balanço de qual a gente se afinaria mais. É curioso isso. Colônia das Águas. Está na entrada do Rio Amazonas. Olha, agora vocês vejam bem. Toda especialidade aqui da Terra é o reflexo da especialidade de colônias e da quinta dimensão, que é a dimensão da tecnologia, arte e ciência. Essa colônia das águas na entrada do Rio Amazonas, ela se dedica a problemas, a resolver problemas circulatórios e de afogamentos.
Mas não é só a resolver os problemas dos desencarnados que assim faleceram. É também de inspirar técnicas referente a essa necessidade de cura por problemas circulatórios e afogamentos, tanto no caso do astral, quanto no caso do mundo encarnado. Colônia das Flores, no centro de Santa Catarina e vai até o norte de Goiás e São Paulo, especializada em vítimas de câncer. Então, vou repetir, ela não é só especializada em tratar cancerosos desencarnados, mas também de intuir médicos, enfermeiros, cientistas que buscam o tratamento da cura do câncer e aparelhagem que possa atenuar o sofrimento do câncer. Colônia da Confraternização Universal. Está sobre a cidade de São Paulo. Sobre a cidade de São Paulo, também até o litoral sul, está a Colônia Aurora. Ela estuda e sugere, tanto para o astral como para a materialidade física da Terra, instrumentos eletrônicos relacionados à cura, a exames, a diagnósticos. Então, como lá é aqui, e como aqui deveria ser também ali, e é. Colônia Morada do Sol. Localiza-se em Sergipe, Alagoas, Pernambuco. É um tratamento diferenciado e para problemas diversos, porém, somente com o raio solar. Colônia das Montanhas, noroeste de Goiás. Trabalha com voluntários encarnados durante o sono. O indivíduo adormece, entra em desdobramento e vai servir a essa colônia. Colônia das Violetas, do Amazonas até ao Araguaia e Mato Grosso. Trabalha com técnicas de cura para a enfermidade cardíaca. Percebem a especialidade? Não é muito interessante isso? Colônia Abacateiro, Goiás e Mato Grosso. Trabalha com técnicas para tratamento renal. E de fato, eu sempre ouço dizer que a folha do abacate é recomendada para tratamento renal. E não é sem motivo que essa colônia recebeu o nome de Colônia Abacateiro. E quando fala que ela trata essa especialidade, ela trata os recém-desencarnados, ela acolhe e trata, como também ela trata encarnados com o mesmo problema. Colônia do Moscoso, está no Espírito Santo e vai até Mar Negro e Mar Cáspio. Apoio na adaptação espiritual. Então essa que eu acho que ela vai ficar lotada agora, por causa da guerra da Ucrânia e Rússia. Colônia Roxinol, no Nordeste, trata de desencarnes após longos períodos de enfermidade e com perda de sangue, ou seja, de hemorragia. Colônia do Sol Nascente. Ela está localizada em Campos do Jordão, Atibaia, Bragança Paulista, Águas de Lindóia. Sua especialidade é o atendimento na área genética. Colônia Estudo e Vida. Exige credencial, porque ela somente pesquisa. Ela é uma universidade. Ela localiza em Mato Grosso do Sul, Pantanal e Bolívia. Colônia Gramados, Rio Grande do Sul. Ela desempenha diferente tipo de socorro aos mortos prematuramente. Colônia Orquídea, é um trabalho diferenciado. Colônia Girassol, especializada em tratamento de coluna e de coordenação motora para todo o planeta. Também inspira e sugere tratamento na mesma área e aparelhagem respectiva. Colônia Nosso Lar, no Rio de Janeiro. Ela foi fundada por portugueses desencarnados no século XVI. Ela atende os recém-chegados do Mato Grosso. Daí o André Luiz ter ido para essa colônia. Colônia Nova Esperança. Ela faz um trabalho diferenciado, porque ela é um centro de catalogação
de espíritos desencarnados para todo o planeta. Ela tem catalogados até na presente data 30 bilhões. Colônia Palmelo, em Goiás, irradia vibração de cura para todo o planeta. A colônia Padre Chico, no Triângulo Mineiro, atende essencialmente famílias. Colônia Raios do Amanhecer, ela está sobre o Equador, Acre, ela é um parque infantil. Olha, ela é um parque infantil para crianças, mas que é tratado com o raio do amor e da alegria. Se algum tutor, um trabalhador lá estiver triste, deprimido, contrariado, ele é afastado, enviado para outra colônia de cura generalizada, para depois voltar para essa colônia Raios do Amanhecer. Colônia Redenção é no leste da Bahia. Qual é a problemática que ela aborda? Ela aborda a problemática da escravatura, tanto do escravizador quanto do escravizado, que está na posição ou de vítimas ou de vingadores. E ela tem um arquivo muito sui generis, muito específico e muito importante, que é o arquivo das histórias de Jesus, que são cenas vivas, captadas dos registros acásicos ou acásticos. Colônia Regeneração está sobre Brasília. Ela é um hospital e faculdade destinada a tratamento de corpos sutis, mutilados ou degenerados. São Sebastião do Paraíso, que é perto de Franca, também tem uma colônia de atendimento de recém-desencarnados. O Lar Amália Franco também trabalha somente com crianças. Trabalha somente para crianças. Colônia Fraternidade do Cálice, dirigida e fundada por Maria de Magdala. Ela atende leprosos e mulheres desamparadas. Colônia da Paz, ela está trabalhando há 200 anos atrás, desde 200 anos antes. Foi fundada por seguidores de Jesus. E por fim, eu quero citar uma colônia que ela é de suma importância, porque ela trabalha com viciados em nicotina, pela última informação que eu recebi. Ela chama Colônia de Desnicotização. Então, o amparo pós-morte é infinito e é especializado. Então, eu quero vibrar firmemente para os corações das mães, dos pais, em especial da Karina, que perdeu sua bebezinha. Não é perdeu, se separou da bebezinha porque a bebezinha cumpriu o seu ciclo, cumpriu o acordo feito no astral, na espiritualidade, mas que ela, passado o luto, pode reencontrá-la muito alegre, muito feliz em uma dessas colônias, que foi para isso que eu li esse apêndice. E era o que eu tinha que dizer nessa oportunidade, desejando a vocês todos muita esperança, muita compreensão, a certeza de que nada foi perdido, que tudo foi em louvor e da própria cura de quem está aqui e de quem está na outra dimensão. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Andai como filhos da luz, porque aquele que anda imprime sinais por onde passa. Obrigada.